nós estamos aqui para termos mais uma aula online e a nossa série é Presos, mas Livres no Senhor. Nós daremos uma pausa do estudo dos personagens bíblicos, mas na verdade a gente vai falar o porquê que nós conseguimos estar presos em casas, né, na nossa quarentena, e ainda sermos livres no Senhor, que esse é o grande motivo de realmente nós conseguirmos agradar a Deus mesmo em meio a sofrimentos, assim como os personagens, nós também conseguimos, tá bom? Então, como eu disse, nós estudaremos o motivo pelo qual nós conseguimos agradar a Deus em meio ao sofrimento, em meio à privação, em meio à quarentena. E essa história, como eu falei na outra vez, está na Bíblia. Dessa vez ela está em 4 livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós encontramos essa história que nós contaremos agora. E qual é a história? Sobre a Páscoa, isso mesmo. A Páscoa que nós celebraremos domingo que vem. E infelizmente não estaremos juntos. Então por isso a gente gostaria que de alguma forma a gente estivesse próximo nessa data tão especial para nós, que é a Páscoa, certo? Bom, nós vamos estudar a Páscoa, porque a gente comemora a Páscoa, certo? Quando Jesus ele começou o ministério dele, depois de 3 anos, aconteceram esses episódios que nós vamos falar agora, que foi a última Páscoa que Jesus celebrou aqui na Terra conosco. Bom, Jesus ele passou por vários lugares, fez muitos milagres, ele estava sendo muito conhecido, as pessoas estavam gostando muito porque ele tinha autoridade, ele tinha muitos ensinos, ele falava da parte de Deus. E aí ele resolveu ir para Jerusalém. Indo para Jerusalém, ele falou para os discípulos: olha, vai ter um jumentinho que nunca foi montado. Vocês peguem ele para mim e digam o que o mestre precisa. E foi exatamente isso que aconteceu. Os discípulos pegaram o jumentinho, colocaram um tecido sobre ele e Jesus montou sobre ele para entrar em Jerusalém. Ao chegar na cidade, muitos o receberam com ramos de oliveiras, tecidos no chão, saudando como rei, gritando: Hosana! Hosana é o que vem em nome do Senhor, bendito seja o rei! E ele foi aclamado e Jesus entrou com uma grande festa, que é o que nós conhecemos como Domingo de Ramos. Então, guardem essa informação. O povo de Jerusalém recebeu Jesus com muita alegria, aclamando-o como rei, certo? Depois de alguns dias, Jesus continuou dando alguns ensinamentos aos discípulos. As autoridades já não estavam mais gostando de Jesus, porque estavam vendo que ele estava ficando muito amado pelo povo. Estavam já planejando algum jeito de matar Jesus. Só que eles diziam: não vamos fazer na Páscoa, senão uma coisa muito ruim pode acontecer. Bom, 2 dias antes da Páscoa acontecer, naquela época, Jesus com os discípulos foram comer na casa de Simão, o leproso. Estando lá, todos se alimentando, chegou Maria, irmã de Marta e Lázaro, e ela pegou um vaso de alabastro com perfume caríssimo e derramou sobre a cabeça de Jesus. Fazendo aquilo, muitos se indignaram, falaram: por que você está fazendo isso? É um perfume caríssimo. Inclusive Judas, um dos discípulos de Jesus, falou: ué, por que você não pega esse perfume, vende e distribui dinheiro aos pobres? Seria muito mais útil. Mas Jesus falou: parem de repreendê-la. Ela está fazendo isso porque ela está ungindo o meu corpo. E os pobres sempre vocês terão com vocês, mas eu não. Daqui a pouco eu já não estarei mais aqui. Só que ninguém entendeu direito o que estava acontecendo. Mas Jesus achou muito bom aquilo que Maria fez, porque ela estava preparando o corpo dele para a morte. Só que muitos não entenderam isso. Bom, aí finalmente chegou o dia da celebração da Páscoa. Assim como aconteceu com o jumentinho, Jesus falou a mesma coisa para os discípulos: vocês vão encontrar um homem e peçam para ele para que a gente possa usar o quarto de hóspede dele para celebrarmos a Páscoa juntos. E foi exatamente isso que aconteceu e deu tudo certo. Eles estavam preparando, eles prepararam a ceia. Naquela época as pessoas elas sujavam muito os pés, porque afinal de contas não era asfaltado como nós temos hoje, né? Então, quando as pessoas chegavam em alguma casa, ou principalmente em alguma festa, o costume era que um servo, um menor deles, lavasse os pés das pessoas, justamente para que a casa não ficasse muito suja e eles pudessem aproveitar de uma maneira mais limpa possível. Hoje a gente está vendo a importância da limpeza, né? Da gente sempre estar se lavando, limpando as mãos, né? Naquela época também existia e isso era muito pior. Bom, isso acontecia. Só que nessa festa que eles estavam preparando, na celebração da Páscoa, ninguém fez isso. E diferente daquilo que aconteceu 2 dias atrás, que eu comentei sobre Maria, que deu uma grande importância para Jesus, derramando o perfume caríssimo sobre ele, ninguém se preocupou em lavar os pés de Jesus ou de ninguém que estaria ali. Mas aí o que aconteceu? O próprio Cristo
estando naquela situação, ele tirou as suas vestes, amarrou um pano e ele começou a lavar os pés dos discípulos. Pegou uma água, uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Todos ficaram admirados com aquela situação. Por quê? Era o servo mais baixo da casa que fazia isso. E ele, o mestre, começou a lavar os pés dos discípulos. Depois de tudo que eles viram Jesus fazer, todos ficaram meio de boca aberta. Nossa, o que ele está fazendo? E Jesus falou, eu preciso lavar os pés de vocês. Pedro, sempre o mais entusiasta, falou, imagina, Senhor, você não vai lavar os meus pés. E Jesus falou, Pedro, você está limpo, mas eu preciso lavar os seus pés, senão você não vai ter parte comigo. E aí Pedro falou, não, então me lava inteiro. Jesus falou, não, eu só vou lavar os seus pés. E Jesus ali estava dando um ensinamento muito importante, porque ele falou, assim como eu estou amando vocês agora, eu quero que vocês amem uns aos outros. Só que mais pra frente a gente ia ver que o amor que Jesus estava demonstrando ali não era somente de humildade, de lavar os pés dos discípulos, mas sim de lavar os pés daqueles que mais tarde o trairia, o abandonaria, o negaria e o abandonaria. E ele estava amando de uma maneira muito profunda, e era isso que ele queria que os discípulos fizessem dali para frente e que nós, discípulos de Cristo hoje, também pudéssemos fazer. Mas enfim, Jesus lavou os pés de todos e aí ele foi celebrar a ceia. Então, depois de lavar os pés de todos os discípulos, Jesus ele foi celebrar a ceia. E ele pegou o cálice, o pão, e aí o pão ele partiu e falou, em memória de mim. Na ceia, Jesus, como anfitrião dela, pegou o pão, partiu e disse, este é meu corpo que é dado em favor de vós. E ele distribuiu entre os discípulos. Ele pegou o cálice e disse, este é meu sangue derramado em favor de vós. E distribuiu entre os discípulos. Vale lembrar que essa Páscoa, ela teve início lá com a saída do povo do Egito com Moisés, quando Deus falou para eles pintarem as laterais das portas com o sangue do cordeiro para preservar os primogênitos dos israelitas, enquanto os primogênitos dos egípcios seriam mortos. Agora Jesus estava dizendo que a Páscoa estaria se referindo a ele, ao sacrifício que ele faria em favor de nós. Ele seria o cordeiro que daria salvação àqueles que crescem. Então agora a Páscoa teria relação com Cristo, certo? E é o que nós fazemos hoje na nossa igreja. Nós celebramos a Páscoa que Cristo estabeleceu naquele momento com os discípulos. Enquanto eles estavam comendo ali, Jesus falou que entre eles estaria o traidor de Cristo. E no mesmo momento, todos os discípulos, um olhou para o outro e falou, não, sou eu, Senhor, sou eu, será que sou eu? E ele falou assim, aquele que põe a mão no prato comigo. E naquele momento, quem pôs? Judas. Mas ninguém estava entendendo exatamente o que estava acontecendo. E aí, naquele mesmo momento, Judas se retirou da celebração da Páscoa para fazer aquilo que ele já tinha combinado com as autoridades de Israel por 30 moedas de prata. Depois da ceia, então, Jesus, sabendo tudo que estaria prestes a acontecer, saiu com Pedro, Tiago e João para o jardim de Getsêmani para orar. Ele estava profundamente angustiado, porque ele sabia exatamente tudo o que aconteceria com ele. E ao orar, ele clamava a Deus, falando, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não faça a minha vontade, mas a sua. E ele estava orando muito angustiado. A Bíblia relata que em um certo momento ele chegou a suar sangue, de tão angustiado que ele estava. E ele pediu para os seus discípulos orarem com ele, intercederem com ele, porque o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. E aí, quando ele voltou para falar com os discípulos, encontrou os 3 dormindo. E ele acordou os discípulos e falou, orem comigo, eu preciso de ajuda. E ele voltou. Isso aconteceu por 2 vezes. E as 2 vezes eles estavam dormindo. Na terceira vez ele falou, basta, vai acontecer agora. E nesse momento Judas chega com os soldados romanos para cumprir a sua missão da traição. E aí quando ele chega, ele dá um beijo em Jesus para garantir que eles iam prender a pessoa certa, porque estava escuro, eles estavam com tochas, né, para iluminar, mas ele fez isso para garantir que eles fossem prender a pessoa certa. E aí naquele momento Pedro, sempre o mais impetuoso, tirou uma espada e cortou a orelha do soldado que chamava Malco. E naquele momento Jesus falou para ele, restituiu a orelha do soldado e falou para Pedro, Pedro, se Deus quisesse me defender nessa situação, ele mandaria uma legião de anjos, você não precisa usar a espada. E aí ele restituiu e falou, eu tô dando a minha vida voluntariamente, ninguém tá tirando ela de mim. E aí Jesus foi preso e na mesma hora todos os discípulos abandonaram Jesus.
e ele foi levado para julgamento pelas autoridades de Israel. Foi um julgamento legal, porque nenhum judeu era julgado de madrugada, assim como foi feito, e ele passou por várias instâncias, até que chegou em Pilatos, e aí Pilatos tentou conversar para ver o que estava acontecendo, porque ele não via nada de errado em Jesus, né? Só o que as autoridades estavam alegando, que era muito cunho religioso. E aí Pilatos falou, bom, na Páscoa eu sempre solto um prisioneiro. E ele deu a oportunidade para o povo escolher entre Jesus e Barrabás. E vocês lembram como Jesus foi saudado quando ele chegou em Jerusalém? Por ramos de oliveira, todos falando, Hosana ao que vem, em nome do Senhor. E aí, o que aconteceu? Quando Pilatos colocou Jesus e Barrabás para ser escolhido, para ser solto, esse mesmo povo gritava, crucifica, crucifica Jesus, crucifica, solta Barrabás. Pilatos, olhando aquela situação, porque Barrabás, a Bíblia conta que ele era realmente um criminoso, que merecia aquilo que estava acontecendo com ele. E aí Pilatos foi e lavou as mãos, como se ele não tivesse culpa nisso, né? A gente sabe que não é verdade. Mas ele lavou as mãos e aí ele falou, então, já que o povo pede, soltem Barrabás e crucifica Jesus. Bom, enquanto tudo isso estava acontecendo com Jesus, aquele Pedro audacioso que nós vimos, né, no lava-pés e cortando a orelha do soldado, negou Jesus por 3 vezes. Jesus já tinha falado isso para Pedro, que ele faria isso, e Pedro tinha falado, imagina, mestre, já morreria contigo. Infelizmente, Pedro negou Jesus 3 vezes enquanto ele estava sendo julgado. E na 3ª vez, o galo cantou, como Jesus tinha anunciado, e Jesus olhou para Pedro nesse momento e ele chorou amargamente de arrependimento por aquilo que ele tinha feito. Mas enfim, Jesus, depois de ser condenado, ele foi levado pelos soldados romanos, apanhou bastante, foi muito chicoteado, e para zombar de Jesus, eles fizeram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça dele, coroa de espinhos bem grandes que machucaram muito a cabeça de Jesus, colocaram um manto de púrpura e faziam saudações, ou um bando de Jesus, já que ele dizia que era o rei dos judeus, então eles ajoelhavam, só que eles cuspiam, batiam na cabeça dele. Jesus foi muito maltratado. Mas aí depois eles colocaram as roupas dele de volta, deram a cruz para ele carregar, só que Jesus estava muito fraco, ele teve que ter ajuda de uma pessoa que eles mandaram ajudar Jesus, e ele foi até o local onde ele seria crucificado. Lá ele foi crucificado entre 2 ladrões. Um deles falava mal de Jesus também, falando, você sempre falou que era o rei, todo-poderoso, curou tantas pessoas, e agora? Não consegue livrar você e a nós aqui dessa situação? Enquanto o outro sabia que ele estava sendo condenado justamente, né, o próprio ladrão, mas Jesus não. E ele falou assim, para de falar isso, Jesus, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus olhou para aquele ladrão e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aí Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Do meio-dia às 3 horas da tarde houve trevas em toda a região. O sol não parou de brilhar e Jesus falou, Deus meu, por que me abandonaste? E aí ele deu um suspiro e morreu. E nesse momento, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Houve muitos tremores, muitas coisas aconteceram neste momento. E aí as pessoas ficaram muito assustadas. E um olhava para o outro e falou assim, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. E as pessoas ficaram realmente muito assustadas, porque aquilo nunca tinha acontecido com a morte de ninguém numa cruz. E aí eles tiraram o corpo de Jesus. Era costume quebrar as pernas dos crucificados para acelerar a morte por algum outro motivo. Só que quando foi fazer isso com Jesus, o soldado acabou não batendo e furou o lado de Jesus com uma lança, saiu até a água de lá, e aí depois ele foi tirado, o corpo dele, para ser sepultado. E foi tudo isso que aconteceu na crucificação de Cristo. Bom, o corpo de Jesus foi tirado da cruz, e José de Arimateia, um dos discípulos de Jesus, cedeu o túmulo dele que nunca tinha sido usado para que fosse colocado o corpo de Cristo. Ela era numa caverna que foi colocada uma rocha muito grande para tampar esse túmulo. E 2 soldados romanos ficaram de guarda, porque muitos falavam que Jesus iria ressuscitar no 3º dia, e as autoridades de Israel falaram assim, não, melhor guardar, porque senão é capaz de eles roubarem o corpo para falar que Jesus ressuscitou. Então 2 guardas ficaram na porta. Mas nada disso impediu os planos de Deus.
No sábado, né, no dia seguinte da crucificação, os discípulos ficaram trancados numa casa com medo, chorando, se lamentando o ocorrido. No domingo de manhã, algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus para perfumar o corpo, que era o costume da época. Levaram várias especiarias, só que quando elas chegaram lá, o que elas viram? Elas viram a pedra rolada para o lado, o túmulo vazio, e quando elas se depararam com aquilo, elas ouviram vozes que eram de anjos falando: por que vocês procuram aqui Jesus entre os mortos, sendo que ele está vivo? E as mulheres ficaram admiradas com aquilo que elas estavam vendo. Apesar de Jesus ter falado várias e várias vezes que ele ressuscitaria, aquilo ainda foi um espanto para elas, que foram contar para os discípulos, que também não acreditaram. Eles só foram acreditar quando realmente Cristo apareceu para eles e eles viram claramente que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. E ele passou 40 dias com os discípulos até que ele foi assunto aos céus. Então essa é a nossa história, a história da Páscoa, a história que nosso Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, em favor dos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida com Deus. O véu que separava nós de Deus, do templo, o véu do templo foi rasgado quando Cristo morreu, porque agora nós temos acesso direto ao Pai, e isso é por meio de Jesus Cristo, que é o único que pode nos salvar da nossa condição pecaminosa e nos levar diretamente para Deus. Bom, crianças, e o que nós aprendemos com tudo isso? Lá no começo eu falei que a nossa série chama-se Presos, mas Livres no Senhor. Essa liberdade que a gente ganhou, nós ganhamos em Cristo. Em Cristo, com a morte dele nos limpa dos nossos pecados e a sua ressurreição nos dá esperança de que um dia estaremos vivos com ele no céu. E aqui na terra também temos a esperança de que temos uma vida com Deus, né? Essa situação que nós estamos vivendo está sendo muito difícil para todo mundo. Estamos confinados, presos em casa, numa rotina totalmente diferente, em que muitas vezes somos tentados a pecarmos, né, coisas mais continuamente, ou coisas até que a gente não fazia, só que a culpa não é da situação. O nosso coração é pecador, é por isso que Cristo teve que morrer para nos limpar, purificar o nosso coração do pecado. E a gente tem essa certeza, quando nós temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, a gente tem a certeza de que a gente pode confessar os nossos pecados, arrependidos, e pedir ajuda de Jesus, pedir para que ele nos ajude a sermos parecidos com ele, porque ele viveu como homem, ele passou por tudo que nós passamos, ele sofreu muito e ele nunca pecou. E ele é o nosso sumo sacerdote, é aquele que vai se compadecer de nós e nos ajudar nessa vida, para que realmente possamos ser agradáveis ao Senhor. Então, em tudo que a gente está vivendo, eu encorajo vocês, confessem seus pecados de desobediência, de murmuração, de tantos outros que a gente está cometendo, e peça ajuda para Jesus. Jesus, me ajuda. Eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser uma criança obediente, eu quero ser uma criança que agrada a Deus, que é agradável, que faz aquilo que o papai e a mamãe mandam, que agrada os outros, que ajuda os outros, que não pensa só em si, no egoísmo, não, é meu, eu quero, é do meu jeito, não quero fazer nada, não ajuda a mãe em casa e fica com preguiça de fazer as coisas da escola. Não, isso tudo a gente pode confessar, colocar isso diante de Jesus e falar: Jesus, me ajuda, porque ele sim sofreu tudo isso para pagar o preço dos nossos pecados, para que nós possamos ser livres no Senhor, para agradar a Deus de todo o coração. E aí eu encorajo vocês que realmente nessa Páscoa seja uma Páscoa para a gente pensar nesse sacrifício de Jesus, para a gente viver realmente para agradar o nosso Senhor, colocar a nossa vida diante dele, para que o nosso coração seja do Senhor. E como vocês sabem, nós temos os nossos desafios, que é o jeito da gente se manter unido, compartilhando, vendo o que cada um está fazendo em casa. Então são 4 desafios. Os pequenininhos estão junto com os grandões, ajudam e tudo mais. O primeiro desafio, gostaria que vocês fizessem um desenho, alguma representação da parte da história da Páscoa que vocês mais gostaram, certo? O segundo desafio eu encorajo vocês a fazerem o lava-pés em casa, né? De uma maneira humilde, confessando seus pecados uns aos outros, podendo demonstrar amor, carinho, assim como Jesus quis demonstrar em seus discípulos, certo? O terceiro desafio é fazer a cruz e o túmulo de Jesus com algum material. Pode ser pintura, pode ser com argila, com qualquer
coisa, né? Tem tanto, a criatividade pode ser a criatividade de vocês. Então é a cruz e o túmulo vazio, certo? E o último é decorar os nomes dos discípulos. Eu sei que isso é mais difícil da gente acompanhar, mas eu gostaria que vocês pesquisassem o nome de cada discípulo e depois ou falassem ou escrevessem, mas tem que ser de cabeça, hein? Não pode pegar a Bíblia e ficar copiando, tá bom? Então esses ficam os nossos desafios. Espero que nessa semana de Páscoa a gente possa aprender sobre tudo isso e aplicar e poder falar dessa mensagem maravilhosa para todo mundo, dando esperança. Que eu sei que esse período é um período muito difícil para todo mundo, mas a mensagem de Jesus traz esperança, que o nosso Deus não perdeu o controle da história. Ele sempre está no controle. Esteve, está e estará. Então clamemos a Deus para que Ele nos dê misericórdia e graça para passarmos por isso, que Ele sabe até quando estaremos ainda confinados, né? Mas que nesse período a gente consiga agradar o nosso Deus. Um beijo, tchau!